Às vezes os pacientes com pedra no rim costumam chegar aqui desesperados. Ah, doutor, eu tenho medo de perder o rim porque minha mãe tinha doença renal crônica, meu pai, não sei, sempre tem algum familiar que tem. Fez hemodiálise, E aí fica assustado. Eu falo, olha, a chance de você perder o rim por causa de uma pedra é bem pequena. O cálculo, ele pode levar, sim, à perda de função, Sim. né? A gente que já era de hospital de grande complexidade, igual a Santa Casa, a gente vê muitos casos Sim. graves. Já vi casos da paciente ter que tirar os 2 rins. Então, ela acabou, assim, por conta de tanta pedra e infecção associada, ela teve que fazer nefrectomia bilateral e teve que ir para hemodiálise. Não teve outra forma. Então, são casos extremos de uropatia obstrutiva. Agora, o que a gente mais pega, que é o nosso dia a dia, são aqueles cálculos, né? Que geralmente dá uma cólica renal, que o paciente passa pelaquela crise. Vez ou outra precisa desobstruir, não são todos, né, Tiago? Precisa desobstruir. Na maioria das vezes, a gente tem as indicações mais clássicas de operar, né? Se você tem uma dor refratária, né? O paciente tem uma obstrução, não consegue melhorar de jeito nenhum, esse paciente vai ter que acabar sendo desobstruído na urgência, né? Se ele tiver alguma alteração de função renal, acaba sendo que precisa alterar, ou se ele tiver alguma infecção associada, né? Os pacientes costumam falar, mas e o tamanho do cálculo? O tamanho, ele é um fator que a gente obviamente leva na consideração, mas ele é um fator secundário. Se você pega, por exemplo, um cálculo de 1 centímetro que está enroscado, a chance desse cálculo sair é pequena. Eu costumo falar, não é zero, mas é pequena. Então, ver a posição onde esse cálculo parou. Já está mais perto da bexiga, dá para tentar esperar mais um pouco. Desde quando que essa pedra está aí? Sim. Às vezes os pacientes querem falar, a partir de quanto tempo tem que operar? Não tem uma regra, né? É uma questão que você olha, poxa, tá 3 meses ali o cálculo, ele não vai sair. Sim. É 0,2. Não vai sair. Tá 3 meses, você vai ficar dando chance para ter uma infecção e ele perder a função renal. Sim. Eu costumo falar com os pacientes que, não sei se você concorda ou não, mas os pacientes que geralmente perdem o rim por conta de cálculo, falhou o sistema e a assistência em algum momento. Porque para ele chegar nesse estágio é porque ele não teve acesso ao tratamento adequado antes daquilo acontecer. Se você está acompanhando o paciente de perto, você tem um cálculo ali e você consegue ir acompanhando esse paciente. Poxa, 2, 3 meses não saiu, ele não vai perder o rim em 2, 3 meses. Sim. Principalmente se for um cálculo pequeno. Exato. Agora, eu acho que é o tempo, né? O tempo é o que manda. Quanto mais precoce você desobstruir, a chance de salvar o rim. A chance de complicação é menor. É. Então, se você pega um paciente jovem, sem nenhum problema de saúde, ele tem uma função renal normal, e ele tem ali uma obstrução, você vai conseguir tolerar que esse paciente fique um tempinho a mais tentando expelir. Mas é o que eu costumo falar. A cirurgia hoje é tão pouco invasiva, com baixo índice de complicação, porque às vezes não vale a pena ficar esperando esse tempo também. Sim. E é muito individual, porque a tolerância à dor do paciente também, né? Alguns expelem cálculos de 1 centímetro, outros de 0,4, 0,5 já não conseguem. É muito individual, vai de caso a caso. Eu costumo falar que é porcentagem, né? Você tem a chance de estar... Você pode ser 80% que elimina o cálculo pequeno, mas você pode estar nos 20% que não consegue. Que não vai conseguir expelir. E interessante também a gente apontar que se o paciente perde o rim, esse rim obstruiu, ele não desobstruiu, ficou ali, perdeu o rim, a função renal dele não vai piorar, porque ele tem o outro compensando. Então, é uma doença que afeta um rim, não é uma doença sistêmica. E eu costumo falar para os pacientes, tem paciente que às vezes chega com um cálculo que está no canal, né? 6 meses com a pedra lá no ureter obstruindo o rim. Doutor, mas eu não sinto dor. Eu falo, você é o mais perigoso. Porque você não vai procurar ajuda e você vai perder esse rim se você não tratar isso daí. Exatamente. Então, e chega um tempo que o rim, que ele para a dor. Ele acostuma com a dor. Então, às vezes o paciente fala, eu tive uma crise, mas não tá doendo nada. Eu preciso tirar? Precisa, porque senão você vai perder o rim. Então, você chega com o paciente já com uma hidronefrose gigantesca, né? Com a dilatação renal que tá. Sim. E aí o paciente chega, eu não tô sentindo nada. Pois mas a gente precisa tirar, porque senão vai dar ruim. Sim, eu tenho uns casos assim. E paciente geralmente... que já tá com um cálculo muito grande obstruído há meses de SUS, não tem acesso à saúde, à cirurgia rápido. E, infelizmente, assim, aquele rim perdeu. Exato. E eu lembro, né, na Santa Casa, a gente fazia umas cirurgias de retirada de rim, era litros e litros de pus na cavidade,
porque tava lá um cálculo, não sei quanto tempo o paciente chegava, ele chegava geralmente por um quadro meio de anemia, um quadro meio ICV, não tinha mais rim, era só pus lá dentro. E ele não sentia dor. Era uma coisa, às vezes a gente ficava, poxa, Não mas tinha dor, não tinha febre. não tinha nada. E você vê, às vezes ele não tinha nem leucocitose. A gente via pelo exame de imagem que tinha pus, que tinha secreção, tudo. Mas eu lembro que uns exames que eu sempre falava, quanto é que tava, ele sempre tinha uma anemia. Por alguma coisa, devia estar consumindo, a hemoglobina sempre de 8, 10, e não era doença renal crônica, o outro rim estava funcionando normal. Pela infecção. Pela infecção que consumia. Então eu costumo falar, olha, geralmente eu tenho um protocolo, falo, ó, tem um cálculo, quer fazer terapia expulsiva, vai fazer um exame de imagem de controle para ver se esse cálculo saiu. E às vezes até tomografia, porque infelizmente às vezes a qualidade dos ultrassons, eu não sei como é que você tem visto isso, eu tenho pego muito ultrassom errado com relação a cálculo. Pessoal, tanto dos dois lados, né? Fala que tem, que não tem, isso. e fala que não tem e tem. Sempre surge essa dúvida, eu também mando pra tomografia para confirmar. Porque às vezes os pacientes falam, doutor, e aí que entra os mitos, né? O chá de quebra-pedra, as coisas da vida, né? E paciente que tem cálculo, quando que a gente deve investigar, por exemplo, uma causa de porquê? Porque acho que a maioria das dúvidas que o paciente chega, doutor, eu bebo bastante água, eu me alimento bem e surgiu esse cálculo. E tô tendo cálculo. Cálculo. Isso também é algo que a gente precisa desmistificar na população, né? Muita gente acha que a causa ou o tratamento do cálculo é água. Água e, no máximo, ali parar de tomar um refrigerante, parar de comer um embutido, enfim. Acha que é isso. É muito importante a gente explicar que os cálculos renais, sim, o estilo de vida, ele influencia muito. Às vezes, você não tomar água adequadamente pode fazer, mas, geralmente, essa pessoa que tem esse tipo de cálculo por tomar pouca água, é um cálculo pequeno, né? Não são aqueles formadores. Tem gente que sofre a vida toda, tipo, dos 16 aos 40 anos, expelindo pedra, catéter duplo J, cirurgia, e nunca passou com o nefrologista para investigar. Nunca. E nem o urologista, porque você, por exemplo, você orienta, você faz a investigação, avaliação metabólica. E tem alguns que não fazem isso, né? Só tira a pedra e esse paciente segue. Então, ele vai continuar formando, porque a formação do cálculo é multifatorial. E existem distúrbios metabólicos que vão fazer aquele paciente formar pedra. É onde a gente precisa investigar. Então, o paciente chega pra gente, é um paciente formador, é esse caso. Fica expelindo pedra. A gente precisa ir atrás da causa. A gente começa avaliando os exames de sangue e a urina. Então, primeiro a gente tenta identificar na urina quais são os cristais que estão mais excedentes, né? Porque o cálculo vai ser formado quando você tem muito cristal e pouco solvente, pouca água. Então, esses cristais se unem e formam aquela pedra. A gente vai tentar identificar se é cálcio, se é fosfato, se é ácido úrico. Se tem também baixo citrato na urina, que é uma substância que protege a cristalização, não deixa cristalizar. Isso tudo a gente vai tentando identificar. Identificou, depois nós temos que ir atrás do porquê que aquela urina está com talvez muito cálcio, com muito oxalato. E existem várias doenças. Então, eu vejo, no interior principalmente, que esse acesso a essa investigação ainda é muito baixa. E essa dosagem você costuma fazer na urina de 24 horas? Na urina de 24 horas. Você faz mais de uma? O ideal é mais de uma, duas, até 3, né? Mas porque o que eu vejo muito, né? Às vezes a gente opera, pede os exames, e às vezes a maioria deles eles vêm normais. Isso. Então você pede a primeira urina de 24 horas e vem tudo normal. Cálcio normal, tá? E é um paciente formador, né? E às vezes você não acha uma causa muito justificável dele estar tendo cálculo, né? Sim. Isso foi um tema do congresso, eu até falei nas minhas redes sociais, que a gente espera muito tempo para mandar esse cálculo para análise. Geralmente a gente fica ali tentando buscar uma causa. A urina veio normal. Aí a gente vê, é um paciente que tem sobrepeso, obesidade. A gente tenta ir tratando, mudando esse estilo de vida, mudando a alimentação, aumentando a ingestão de água. E mesmo assim, a urina dele não tem nada tão evidente. Se a gente mandar esse cálculo para análise antes, de forma precoce, nós vamos saber qual é o sal que tá, mesmo que na urina esteja normal. E muitas vezes também
existe um distúrbio na urina que não é o mesmo do cálculo.